Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Matheus e nós estamos aqui na Verbo Jurídico estudando Direito Constitucional, preparando vocês para o curso de secretário de diligências, para o concurso de secretário de diligências. Na aula anterior, nós estávamos conversando sobre direito da liberdade e estávamos conversando sobre as liberdades constantes nos incisos do artigo 5º e discutimos a questão das liberdades até chegarmos à discussão da casa, asilo inviolável do indivíduo, artigo 5º, inciso 11. Então, nós partimos, a partir desta aula, do artigo 5º, inciso 12. Claro que nós já vimos outros incisos além do 12 e antes do 12. Como eu disse, a nossa preocupação não é pela ordem dos artigos, dos incisos, dos incisos 1, 2, 3, 4, 5, mas sim pelo direito que ele está tutelando, pela proteção. Ou seja, falamos do direito à vida, falamos do direito à liberdade e agora estamos na discussão das liberdades, do direito das liberdades, ou seja, das diversas liberdades que estão ligadas à inviolabilidade do direito de liberdade. Ok? Muito bem. A partir disso, então, vamos ao artigo 5º, inciso 12. E eu vou abrir com o texto do artigo 5º, inciso 12, porque depois nós temos diversas discussões que decorrem desse artigo 5º, inciso 12. Artigo 5º, inciso 12 para vocês. Começamos a nossa discussão. Ali na tela, vamos lá verificar quais os temas, quais são as temáticas que nós temos. O artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Muito bem. Ou instrução processual penal. Muito bem. Visto isso, nós temos aqui o seguinte: a inviolabilidade da correspondência e das comunicações telegráficas, a inviolabilidade dos dados e das comunicações telefônicas, então são duas inviolabilidades, e o último caso, que é das comunicações telefônicas, é possível por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, tanto a questão dos dados ou das comunicações telefônicas. Então vejam, só podemos sair da tela um pouquinho. O artigo 5º, inciso 12, propõe para nós algumas inviolabilidades. A primeira, inviolabilidade, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Então, sigilo de correspondência é inviolável. A regra é essa. As cartas são invioláveis, os e-mails como correspondência serão invioláveis. Claro que nós temos que atentar que nós temos, e não podemos confundir, uma conta pessoal de e-mail e outra uma conta profissional de e-mail. A conta profissional é uma conta que a empresa dá para o trabalhador, a empresa dá, ou o serviço público dá para o usuário, para que ele possa utilizar as coisas ligadas à sua atividade profissional, ao seu emprego, ao seu serviço público. Então, há interesse também no empregador, ou há interesse, então, do serviço público nas comunicações que são feitas ali. Então, isso há uma limitação. Então, nós temos que lembrar exatamente disso, que o sigilo não é total e indissociável nessas comunicações. Agora, numa conta pessoal, em discussões que só me dizem respeito, na minha conta pessoal de e-mail, eu posso trazer, sem dúvida nenhuma, a inviolabilidade do sigilo de correspondência para dentro dessas discussões. Comunicações telegráficas, antigo telégrafo, hoje a gente vai ter muito pouco, isso se tivermos ainda, não tenho notícia de muita gente recebendo um telégrafo, mas temos a inviolabilidade das comunicações telegráficas, ou seja, a Constituição é de 88, nós já avançamos muito nisso, a Constituição não vai estar toda hora mudando para isso. Nós vamos fazer a interpretação ligada a isso, por exemplo, não está falando de comunicações de internet, mas é por óbvio que está dentro da questão da correspondência, certo? Isso é algo bem óbvio. Dados e comunicações telefônicas. O que são os dados telefônicos? Os dados telefônicos são para quem eu ligo, quem me ligou,
são aquela questão que vem na nossa conta. Uma conta detalhada de telefone vai trazer exatamente, né, a questão dos dados telefônicos de forma mais apurada, de forma mais detalhada. E as comunicações telefônicas são a própria fala. O que eu falei. Se os dados telefônicos são com quem eu falei, as comunicações telefônicas são o que eu falei, o conteúdo do que eu falei. Isso é as comunicações telefônicas. Os dados e as comunicações telefônicas, nós vamos ter aqui, salvo, né, no último caso das comunicações, ordem judicial, que vai poder o quê? Violar os dados das comunicações telefônicas para fins de duas possibilidades: investigação criminal e instrução processual penal. Então é possível violar os dados das comunicações telefônicas por dois motivos: investigação criminal, ou seja, na polícia, para produzir um inquérito, para fazer investigação criminal, ou então na instrução processual penal. Quando eu já tenho o processo, eu estou buscando as provas desse processo, é possível se determinar, então, a violação das comunicações telefônicas, dos dados telefônicos. Senhores, senhoras, a inviolabilidade do sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, não há uma exceção no próprio artigo 5º, inciso 12, de quando eu posso violar. A das comunicações telefônicas, sim. Há a exceção estabelecida no próprio artigo 5º, inciso 12. No momento de uma investigação criminal ou de uma instrução processual penal. Então, não quer dizer que o sigilo de correspondência seja inviolável completamente. Por quê? Porque a gente vai voltar àquela discussão que a gente fez na nossa primeira aula, quando a gente começou a discutir os direitos fundamentais, que é a seguinte: não há direitos fundamentais absolutos. Não há direitos fundamentais absolutos. Eles estão sujeitos ao quê? Sujeitos a sempre um conflito, a termos um conflito entre eles. E se há conflito entre esses direitos fundamentais, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que o responsável do judiciário, né, ou seja, o intérprete da Constituição, que vai medir, que vai aferir, ou o judiciário, no momento que ele vai se verificar num conflito, num caso em particular, num caso envolvendo partes, se vai verificar o conflito que existe, ou seja, existe o conflito de um direito fundamental frente a outro. Então, nesse caso, eu posso determinar, por exemplo, a violação da correspondência. A violação da correspondência. Nesse caso, é possível que isso seja determinado. Violar um e-mail para uma investigação, ou seja, eu vou entrar na intimidade, eu vou entrar na discussão, eu vou violar porque eu estou buscando resolver um problema quanto à vida. Então eu estou pesando direitos fundamentais. A regra é a inviolabilidade do sigilo de correspondência e comunicações telegráficas. Mas, como não há nenhum direito fundamental absoluto, que se sobrepõe a todos os outros sempre, por todo, sempre, eu posso, em algum momento, diante de conflitos, determinar a violação. É isso que vai acontecer. Então, é possível, sim, se violar o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, caso isso seja necessário, né? Caso isso seja necessário, de acordo com as exigências, de acordo com os conflitos envolvendo que direito eu quero tutelar, que direito fundamental eu quero proteger, ok? Resolvido isso, vamos à discussão do que a jurisprudência fala, quais são os julgados do Supremo Tribunal Federal que a gente tem, quais são as interpretações que a gente tem dessas inviolabilidades que são importantes para a tua prova. Então, de olho lá na tela, vamos dar uma olhada exatamente na quais são a importância da tutela do artigo 5º, inciso 12. Vejam vocês. O sigilo bancário e fiscal só pode ser relativizado com a devida fundamentação, por decisão judicial, CPI do Legislativo Federal e Estadual,
se for do Legislativo Estadual, vão ser autorizadas pela Constituição Estadual, né? E não pode quebrar o sigilo bancário. É necessário solicitar autorização judiciária. Quem não pode quebrar o sigilo bancário e é preciso solicitar autorização judiciária. Eu estou saindo aqui um pouquinho da tela, só para corrigir aqui para vocês, ó. Pode ficar aí na tela que eu vou corrigir ao vivo junto aqui com vocês, ó. Que eu vou tirar aqui a administração tributária, tá, gente? 2016, o Supremo Tribunal Federal julgou uma lei federal que possibilita a administração tributária, seja ela administração tributária federal ou estadual, ou até municipal, julgar, quebrar o sigilo bancário, respeitando os critérios colocados em lei. Então, hoje, quem não pode quebrar o sigilo bancário sem autorização judiciária, é o Ministério Público, e aí nós temos um precedente que é o recurso extraordinário 215.301, e a Polícia Judiciária, ou seja, a Polícia Federal, a Polícia Civil, quando numa investigação criminal, para produzir, né, o inquérito para realizar. Esses não vão poder quebrar o sigilo bancário sem a autorização judicial. Agora, pode quebrar o sigilo bancário? Pode acrescentar aqui, ó. Olha aqui, ó, eu estou com o mouse aqui, ó, você está vendo? Ó. Eu estou com o mouse aqui, acompanhando aqui a tela. Ó. Essa parte aqui de cima, você pode colocar ali em cima, ó, sigilo bancário e fiscal. Só podem ser relativizados com a devida fundamentação legal por decisão judicial. E aí nós podemos colocar, vou colocar aqui, ó. Ó, administração tributária, ou, vou botar aqui, né, ponto e vírgula, ou CPI do Legislativo Federal e Estadual. CPI do Legislativo Federal ou Estadual, tá? Então, essas são as possibilidades. Cuidado com isso. De novo, quem pode quebrar o sigilo bancário? O sigilo bancário é quebrado por uma decisão judicial ou pela administração tributária, ou seja, pela Fazenda Federal, pela Fazenda Estadual ou pela Fazenda Municipal. Se cumprir os critérios da lei federal, é possível que a Secretaria da Fazenda possa fazê-lo numa fiscalização da questão tributária. E CPI do Poder Legislativo Federal, ou seja, de qualquer uma das casas do Congresso, e CPI de uma Assembleia Legislativa, por exemplo, uma CPI estadual, desde que exista esta autorização dada para a CPI na Constituição do Estado, ou seja, se tivermos uma CPI aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, essa CPI poderá quebrar o sigilo bancário quando ela estiver realizando a investigação, a apuração dos fatos, se houver na Constituição, desculpe, não no, mas na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, essa autorização para as CPIs aqui do Rio Grande do Sul, aqui da Assembleia Legislativa. E sigilo fiscal, eu posso quebrar também por decisão judicial ou por CPI, porque quem tem o sigilo fiscal é a administração tributária. Então ela não precisa quebrar, né? Ela controla exatamente para saber se eu estou pagando o tributo, se eu estou fazendo correto, ok? Terceiro parágrafo ali. O Ministério Público foi autorizado no mandado de segurança 21.729 do STF, tá? Esses dois julgados aqui que eu apresentei para vocês, ó, o RE 215.301, RE 215.301, saí da tela, voltei agora, tá? E o mandado de segurança 21.729, esses dois julgados aqui são do STF. E nesse terceiro parágrafo aqui dessa tela, eu estou falando que o Ministério Público, como exceção, poderá obter dados do sigilo bancário de uma empresa que seja uma empresa que haja um interesse público,
que esteja conversando com a discussão do patrimônio público. Se nós tivermos o erário público envolvido nessa questão da empresa, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal estabelecendo uma exceção e autorizando o Ministério Público a quebrar o sigilo bancário. Mas a regra é que o Ministério Público não possa quebrar o sigilo bancário. O Ministério Público conseguiu apenas nessa interpretação aqui do Supremo Tribunal Federal, quando se tratam de dados de empresa com participação no erário público, ou seja, o poder público é dono do patrimônio da empresa, e aí nós vamos ter a questão do patrimônio público, do interesse público envolvido. O sigilo das comunicações telefônicas, como vocês verificaram e a gente já viu no artigo 5º, inciso 12, ele pode ser quebrado por ordem judicial, mas apenas se for para investigação criminal ou para instrução processual penal. Ou seja, não pode ser, por exemplo, para saber o que o marido falou, o que a esposa está falando, pedir para o juiz para depois se separar e dizer que a pessoa foi desonesta, etc, etc. Não é nesse sentido, é para se investigar um crime, é para se realizar uma instrução processual penal. É nesse sentido que a gente pede, que a gente pode quebrar o sigilo das comunicações telefônicas. E aí eu coloco nessa nova tela aí que aparece para vocês. A quebra dos demais sigilos previstos na Constituição, correspondência, comunicações, dados, não encontra previsão constitucional, expressa em regra, não podem ser quebrados. Porém, o STF admite a quebra quando necessário, para proteger outro interesse de igual ou maior relevância, ou quando estiver sendo usada para acobertar ilícitos. É o que a gente viu. Como eu disse, a previsão lá do artigo 5º, inciso 12, é que não haja quebra, não existam quebras ligadas ao sigilo de correspondência. Mas se nós tivermos uma necessidade, se o juiz analisar que é importante que se quebre a correspondência para proteger outros interesses, aí ele vai fazer isso. Porque aí nós estamos diante de um conflito entre direitos fundamentais e o juiz está valorando um e não valorando o outro pela interpretação que ele está dando. Parágrafo 2º aqui dessa tela. A inviolabilidade das comunicações não é absoluta, podendo o interesse público, em situações excepcionais, sobrepor-se aos direitos individuais, para evitar que os direitos e garantias sejam utilizados para acobertar condutas criminosas. Isso saiu no informativo 718 do STF, de setembro de 2013, num recurso ordinário de habeas corpus, um habeas corpus que estava em recurso ordinário 115.983, também do Supremo Tribunal Federal. Ok? Ainda nós temos outros detalhes que são detalhes importantes de discussões que a gente tem visto aí e muitas vezes a gente não entende por que isso aconteceu. Por exemplo, a primeira discussão para a gente verificar aqui a constitucionalidade é a seguinte: gravação de conversa telefônica por um dos envolvidos. É constitucional ou não é? Eu estou afirmando e estou colocando ali a jurisprudência do STF no agravo de instrumento, 578858 do Rio Grande do Sul, aonde nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que a conversa telefônica feita por um dos envolvidos, ela é constitucional, ela não é ilegal. Ou seja, vou ler uma parte ali desse texto que está em letra maiúscula, que a gente chama de ementa do julgado, ementa da decisão, ou seja, é como se fosse um resumo da decisão, Constitucional, a discussão é processo civil, agravo regimental em agravo de instrumento, ação de indenização por danos materiais e morais, gravação, conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, inexistência de causa legal de sigilo ou de reserva de conversação, licitude da prova, ou seja, é uma prova lícita, permitida. Vejam ali o ponto 1, a gravação de uma conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva da conversação, não é considerada prova ilícita. Precedente é do agravo precedentes do STF. Saímos um pouquinho da tela para a gente só contextualizar essa discussão. Vamos pegar e contextualizar, então, essa discussão que eu acabo de apresentar para vocês exatamente aqui. A discussão é a seguinte: uma pessoa liga para outra
E essa pessoa utiliza uma forma, né, que ela grava a conversa que as duas estão realizando. Ou seja, é gravado a conversa que elas estão fazendo. Ok? Ou seja, eu estou ligando para uma pessoa e estou gravando a conversa que a gente está tendo. Contudo, eu não disse para aquela pessoa que eu liguei que a gente está gravando a conversa. E aí, a pergunta, né, é legal ou é ilegal essa gravação? Sem que a outra pessoa saiba que está ocorrendo. Isso é permitido. A gente viu agora, por exemplo, na Lava Jato, e isso a gente já tinha visto em outras possibilidades, o Supremo dizendo da legalidade desse procedimento. Só não é possível fazer isso quando eu tenho uma cláusula de sigilo envolvendo a nossa conversa. Se nós, por exemplo, somos desenhistas industriais ou estamos fazendo uma discussão para realizarmos um software, algo assim, que a nossa relação entre eu e essa pessoa que eu estou falando no telefone exija, né, a nossa relação e aquela conversa que a gente está tendo exige um sigilo, porque aquela conversa, eu estou falando aquilo porque eu sei que eu estou protegido entre eu e aquela pessoa pelo sigilo. Por quê? Porque há uma convenção ou há uma exigência contratual ou há algum elemento que mostra que a gente tem esse sigilo estabelecido. Aqui eu poderia trazer um seguinte exemplo. Quando as pessoas estão limitadas por um contrato, por alguma coisa, e dentro daquela construção existe, por exemplo, uma proposta de uma ilegalidade, uma proposta de fazer algo não permitido em lei, mas está dentro daquela conversa que nós estamos debatendo aquilo. Depois, se for feito, não pode se utilizar aquilo como um elemento de prova, porque nós estávamos dentro daquele sigilo. Mas não é qualquer conversa que é protegida por sigilo. Por quê? Porque é necessário que a gente esteja num contrato, num estabelecimento entre os interlocutores de que o sigilo é algo que realmente é necessário. Mas não é uma necessidade porque, vamos manter o sigilo porque isso é crime. Não, isso não vai ser validado para não dar valor à gravação de uma conversa, mas sim por uma exigência legal de sigilo ou por uma exigência contratual de sigilo. Então, uma conversa telefônica entre um dos envolvidos, ou seja, uma conversa telefônica, eu realizar a gravação, um dos envolvidos realizar uma gravação e não comunicar ao outro, é permitido, é possível, ok? Muito bem. Segunda discussão que a gente tem ligada a essa questão das liberdades é quando eu gravo uma conversa ambiental. Digamos, estamos numa reunião, estamos conversando algumas coisas, essa reunião não gosta de sigilo, ou eu fui até o gabinete de alguém conversar com uma pessoa e eu fui, por exemplo, a pessoa que foi, essa pessoa que foi a essa reunião foi subornar a outra, realizar um suborno, né, para corromper aquela outra pessoa. Bom, isso é um crime, e se aquela nossa conversa não gozava de sigilo, né, aí sim eu também poderei o que fazer? Gravar ambientalmente a conversa e posso utilizar essa gravação ambiental. Quando a gente está falando de gravação ambiental, não estamos gravando uma conversa telefônica, mas sim estamos gravando uma conversa aqui. Ó. Eu estou conversando com outra pessoa e estamos gravando ela. Isso é permitido também. Vejam na tela o julgado do Supremo Tribunal Federal decidindo exatamente nesse sentido. Olha ali, por favor, na tela de vocês. Conversa ambiental, uma prova lícita, permitida. Ação penal, prova, gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade, jurisprudência foi reafirmada. Então é possível eu gravar uma conversa ambiental sem que o outro tenha conhecimento e isso ser utilizado como prova. No entanto, olha ali o último parágrafo. Conversa informal entre suspeito e policiais, sem que os policiais tenham avisado o suspeito, né, quanto ao direito de permanecer calado, direito de silêncio, é prova ilícita. Segundo aí, não o STF, mas sim o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Habeas corpus 244-977 de Santa Catarina. Ok? Muito bem.
Vamos a outras liberdades. Agora nós estamos falando de liberdade de informação e sigilo de fonte. Inciso 14 do artigo 5º diz assim: é assegurado a todos o acesso à informação e o resguardo ao sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Aqui nós temos a proteção, por exemplo, aos jornalistas, que muitas vezes buscam fontes, conseguem que pessoas ligadas até a atividades criminosas lhe deem informações, lhe possibilitem que eles possam fazer matérias quanto a isso, e o jornalista não é obrigado a revelar quem é a sua fonte, porque há uma proteção constitucional do sigilo, o resguardo do sigilo da fonte, quando isso é necessário para o exercício profissional. Por exemplo, um jornalista investigativo, o sigilo da fonte é mais do que necessário, Inciso 15, artigo 5º, inciso 15. Aqui nós vamos ter a liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção no território nacional em tempos de paz é livre, Então é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Então nós temos essa liberdade bem clara colocada para nós. Inciso, agora saímos do 15 e aproveitando essa discussão da liberdade de locomoção que a gente tem aqui no 15, nós estamos indo lá para os 61, 62, 63, 64 e 65 da Constituição, certo? Então, sai aqui, estamos no artigo 5º, inciso 15, e como nós estamos falando de liberdade de locomoção, eu vou falar de outros incisos que trabalham essa ideia da liberdade de locomoção. Vamos lá para o artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Saímos da tela um pouquinho para entender esse artigo 5º, inciso 61. O artigo 5º, inciso 61, ele quer aplicar exatamente a regra. A regra é a liberdade de locomoção em tempos de paz no Brasil. Essa é a regra. Artigo 5º, inciso 15. Essa é a regra. Contudo, o artigo 5º, inciso 61, apresenta para nós duas coisas que são importantes. Primeiro, ele mantém a questão da regra, de que a regra é a liberdade de locomoção em tempos de paz, e ele apresenta as duas possibilidades que alguém pode ter a sua liberdade privada, que alguém pode privar outra pessoa da liberdade. Ou melhor, que o Estado poderá privar outra pessoa da liberdade. Como? As duas hipóteses de prisão permitidas pela Constituição são, artigo 5º, inciso 61, prisão em flagrante delito, ou seja, quando o criminoso está cometendo o delito, ou logo que ele cometeu, período flagrante, ou então ordem escrita e fundamentada, então uma ordem escrita e fundamentada dizendo os motivos, realizada por uma autoridade judicial, ou seja, ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Não pode ser o juiz da fazenda, juiz tributário, para determinar a prisão, se nós estamos falando de um crime de homicídio, tem que ser o juiz criminal, então a autoridade competente é isso. Então nós temos duas conclusões aqui no artigo 5º, inciso 61. Primeiro, a prisão é uma excepcionalidade. Ela só se aplica em dois casos, segundo a Constituição: no flagrante delito e numa ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Segundo, é possível também ter prisão no caso de transgressões militares disciplinares, ou crimes militares. Aí essas regras vão estar previstas aonde? Nas regulações para os militares. As regulações da lei que forma, que estrutura a carreira daquele militar, e também no Código Penal Militar, que vai trazer essas previsões, que vai trazer essas regulações. Então nós temos aqui essas duas discussões bem claras, bem tranquilas quanto a isso. Muito bem.
inciso 62. Artigo 5º, inciso 62. Vamos na tela para fazermos a leitura em conjunto e depois nós voltamos para verificar exatamente o que nós temos nesse artigo 5º, inciso 62. Estamos falando da liberdade de locomoção. A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, a pessoa, se ela for presa, se for violado seu direito de locomoção, imediatamente vai ter que se comunicar aonde ela se encontra, né? Primeiro eu vou ter que dizer, né, por que motivo eu estou prendendo aquela pessoa e informar os direitos dela. Segundo, eu imediatamente, né, após a prisão, eu preciso comunicar, então, prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente a quem? Ao juiz competente. Eu preciso comunicar ao juiz competente a prisão daquela pessoa, né? E o local onde ela se encontra para exatamente respeitar isso. Isso nós estamos falando principalmente no flagrante, porque se o juiz deu a ordem judicial para a prisão, eu tenho que cumprir a ordem judicial. Então eu não preciso comunicar ao juiz, né? Desse cumprimento. Se presume disso. Eu até realizo depois, foi cumprida a ordem judicial tal, eu faço isso, eu vou. Se o juiz deu essa ordem dentro de um processo já penal, eu já vou fazer essa comunicação ainda. Então se comunica ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa que ele indicar, para verificar já se ele vai buscar o advogado, etc., entre outras coisas. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Artigo 5º, inciso 63. O preso, então, vai ser informado de seus direitos e, entre eles, o de permanecer calado, assegurando a ele a assistência da família e de advogado. O 64 vai trazer o seguinte, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então vejam vocês, no 64, que nós temos aqui a questão do preso ter esse direito que as pessoas que vão fazer a prisão dele se identifiquem, né? E também o seu interrogatório. E 65, a prisão ilegal, e aí nós temos o que seria uma prisão ilegal? Seria uma prisão que desrespeitasse, por exemplo, o artigo 5º, inciso 61, lá em cima, aqui o mouse, aqui no mouse, Uma prisão ilegal aqui embaixo, no 65, é uma prisão que desrespeita o inciso 61, tá? A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, ou seja, verificada que se configura uma prisão contrária à Constituição, contrária à lei, imediatamente ela será relaxada pela autoridade judiciária. Quanto ao direito constitucional da pessoa presa, a pessoa que foi privada da liberdade, nós temos 4 direitos bem claros aqui, né? Quais os direitos? Primeiro, direito à comunicação do local da sua prisão, é importante, né? 2, direito ao silêncio. 3, direito à assistência da família e do advogado. E 4, direito à identificação dos captores e dos interrogadores. Tá? Direitos constitucionais da pessoa presa, da pessoa privada da liberdade. Direito à comunicação do local da sua prisão, direito ao silêncio, direito à assistência da família e do advogado e direito à identificação dos captores e dos interrogadores. O direito a não ser obrigado a se autoincriminar compõe um direito de defesa, né? Não um direito da pessoa presa propriamente dito, mas um direito de defesa. Ninguém vai ser obrigado a se autoincriminar. Então esse é um direito de defesa que toca a pessoa. Artigo 5º, inciso 66, diz assim: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Cuidado, que nós temos o seguinte, o inciso 5º, inciso 66, traz a questão da excepcionalidade, né? Vejam, artigo 5º, inciso 66 diz que a prisão só vai levar alguém, eu só vou levar alguém para a prisão quando a lei não admitir que essa pessoa seja colocada em liberdade de forma provisória, seja com emprego de fiança, ou seja com emprego ou com
ou sem o emprego de fiança. Quanto a essa questão da fiança, nós podemos verificar aqui quais os crimes são inafiançáveis. Então vamos lá, ver. Vamos aqui para o quadro verificar exatamente essa discussão. O artigo 5º, inciso 66, prevê então que ninguém será levado à prisão ou mantido quando a lei admitir essa liberdade provisória, seja essa liberdade provisória com ou sem fiança. Já aproveitando essa questão da fiança, vamos falar o seguinte. Quais são os crimes inafiançáveis? Crimes no artigo 5º. Crimes no artigo 5º. Olha, o artigo 5º da Constituição, ele é o artigo que é para falar, para estabelecer os direitos fundamentais. Se ele é para falar e estabelecer os direitos fundamentais, ele não vem para trazer para nós os crimes. Ele não veio aqui para dizer para nós, olha, esse crime tal, aquele crime Y, aquele crime Z. Ele veio para trazer para nós o seguinte, ele veio para nos estabelecer e dizer para nós, ó, todos esses direitos aqui são direitos fundamentais que estão aqui no rol do artigo 5º. Contudo, nós temos uma previsão em 3 incisos diferentes de crimes que são citados pelo artigo 5º. Por que esses crimes são citados? Porque são crimes contrários aos direitos fundamentais, contrários aos direitos humanos. E por esse motivo, os direitos fundamentais repudiam esses crimes, repudiam isso de forma veemente. Então, isso é importante a gente notar. Os crimes que estão previstos aqui no artigo 5º, que a gente pode verificar, estão previstos, por exemplo, no artigo 5º, inciso 42, no artigo 5º, inciso 43 e no artigo 5º, inciso 44. Eu vou ter, então, estas previsões aqui estabelecidas. Artigo 5º, inciso 42, 43 e 44. No artigo 5º, inciso 42, eu tenho o crime de racismo. O crime de racismo, ele é imprescritível, ele é inafiançável e ele é sujeito à pena de reclusão. Então vejam, se eu posso, ninguém vai ser levado ou mantido na prisão quando a lei admite liberdade provisória com ou sem fiança. Por exemplo, no crime de racismo, é impossível colocar alguém em liberdade por fiança. Por quê? Fixando uma fiança. Porque esse crime é inafiançável. Certo? Esse crime é inafiançável. Ok? Muito bem. Artigo 5º, inciso 43. Professor, o que é a fiança? Fiança é uma determinação pecuniária, ou seja, um valor que, quando eu sou preso de um modo provisório, de um modo temporário, né, ainda não é uma condenação criminal final, ela é fixada ou pela autoridade policial ou pela autoridade judiciária, pelo juiz ou pelo delegado, para que, como eu estou numa prisão que estou privado da liberdade de modo temporário, de que, respondido as necessidades da minha prisão, eu possa voltar à liberdade desde que eu pague aquele valor. Então, se fixa fiança em 100 mil reais, dependendo do preso, 500 reais para um, depende do volume da pessoa, depende de que crime e também depende da capacidade econômica da própria pessoa presa. Né? Então a fiança vai ser nesse sentido. Aqui no 43 eu tenho os crimes do 3T, crime do 3TH. Crime que a gente chama do 3TH. O que são os crimes do 3TH? São 3 crimes que começam com T. Terrorismo, tráfico,
e tortura. E aí ainda vou ter os hediondos. Por isso que eu chamo estes crimes aqui que estão no 43 de crimes do 3TH. Porque são 3 crimes que começam com T, terrorismo, tráfico e tortura, e ainda o H, hediondos. Esses crimes têm 2 características importantes. Primeira característica, são inafiançáveis. E a segunda, não sujeitos à graça e anistia. São crimes que não estão sujeitos, então, à graça e anistia. Inafiançáveis e não sujeitos à graça e anistia, esses crimes do 3TH. E no 44, eu tenho os crimes da ação de grupos armados. Ação de grupos armados, civis ou paramilitares. Essa ação de grupos armados é um crime que é imprescritível, e inafiançável. Imprescritível e inafiançável. Então vejam vocês, vejam, senhores, que nós temos aqui a presença, então, né, desses 3 incisos aqui, inciso 42, 43 e 44. Eu peguei o link, eu peguei o fato da gente ter falado do artigo 5º, inciso 66, que fala que na liberdade provisória, né, de que alguém preso, que a prisão é uma excepcionalidade, que ninguém será levado à prisão ou mantido na prisão quando eu puder colocar essa pessoa em liberdade provisória, trazendo claramente aquela questão de que a prisão é algo excepcional, ela é algo que eu aplico apenas para uma excepcionalidade ou então porque a pessoa realmente foi condenada, né? E isso é uma excepcionalidade, né? A pessoa comprovado o crime, bom, ela fez uma exceção. Em regra, as pessoas não devem praticar os crimes. Cometido esse crime, ela vai ser punida. E aí, o próprio artigo 5º traz 3 incisos que trazem crimes que ofendem os direitos fundamentais, que são repugnantes para os direitos fundamentais. O crime de racismo, imprescritível, inafiançável e sujeito à reclusão. Então aqui nós temos o racismo como um crime inafiançável. Então a prisão por racismo não poderá ser fixado, na prisão por racismo não poderá ser fixado fiança. Aqui nós temos o terrorismo, tráfico, tortura e hediondos, inafiançáveis também, ou seja, eu não vou poder aplicar fiança quando estivermos falando de um crime destes. E também aqui, na ação de grupos armados, nós temos o crime inafiançável. Então, esses 3 caras aqui trazem crimes inafiançáveis. Racismo, 3TH e ação de grupos armados, nós estamos conversando de crimes inafiançáveis, aproveitando exatamente o gancho do artigo 5º, inciso 46. Certo? Muito bem. Vai lá na tela verificar o artigo 5º, inciso 67, certo? Acabamos o 66 e agora o 67. O 67 vai trazer uma informação importantíssima para nós, né? Ele vai dizer o seguinte, ó: não haverá prisão civil por dívida, salvo o responsável pelo inadimplemento involuntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Olha a informação que o artigo 5º, inciso 67,
Já estudamos o 66 e agora estamos no 67. Está nos dizendo que a regra é que não haja prisão por dívida, certo? Então vamos lá. Vira aqui para o quadro, vem de novo para o quadro, para nós organizarmos aqui, ó. Artigo 5º, inciso 67. Opa, faltou aqui um... Artigo 5º, inciso 67. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 67. 67 vai proibir a prisão por dívida. Prisão por dívida, ela é proibida. Temos duas exceções. Quais são as exceções? Duas exceções que estão na Constituição. A devedor de alimentos, e o depositário infiel. Devedor de alimentos é aquele que ficou de pagar uma prestação alimentícia para alguém que precisa desses alimentos, ou seja, que tem uma dependência econômica dele, né? E não pagou, e não explicou, não trouxe os motivos corretos, não trouxe um motivo que seja passível de ser considerado como excusável, né? Para a justiça, e aí a justiça manda prender essa pessoa até que ela, né? Para que ela venha a pagar, né? Para ela pagar sob pena de ser presa, e aí se ela não paga, ela é presa, devedor de alimentos. E o depositário infiel é aquele que recebe em depósito um bem e não cuida daquele bem. Ele recebe em depósito, por exemplo, a justiça, muitas vezes no combate a vários crimes, apreende muitos bens, muitos patrimônios, né? Ela vai apreender carros, joias, diversos, né, patrimônios que estavam na posse daqueles criminosos. E entrega, muitas vezes, para uma pessoa que a gente vai chamar essa pessoa de depositário judicial. Se essa pessoa não cumprir corretamente com esse depósito, por exemplo, recebeu um carro em depósito e ela, em vez de cuidar, de guardar, deixar ele quietinho lá, cuidado, guardado, ela começa a usar aquele carro como se fosse dela. E aí bate, some com o carro, desaparece o carro. Ou seja, isso vai ser considerado, né, como um depósito infiel. Não cumpriu com o ônus que a justiça determinou de ser depositário, certo? Bom, a regra é, o artigo 5º, inciso 67, proíbe, botei proibir, mas proíbe a prisão por dívida. Proíbe a prisão por dívida. Proíbe a prisão por dívida. Abre duas exceções. Quais são as exceções? Devedor de alimentos e o depositário infiel. Ou seja, esse artigo 5º, inciso 67, ele nasceu com a Constituição Federal. Então, um artigo que nasce com a Constituição Federal não pode, em nenhum momento, em nenhuma hipótese, ser considerado inconstitucional, porque ele nasceu com a Constituição, certo? Então ele não pode, nós não temos o que a gente chama de inconstitucionalidade originária. O que é isso? Eu poder pegar a própria Constituição e dizer que ela é inconstitucional. Mas inconstitucional com base no quê? Se eu preciso ter a Constituição como base para dizer que algo é inconstitucional. Como é que eu vou dizer que a própria Constituição é inconstitucional se a base que eu tenho para dizer se algo é constitucional ou não é a Constituição? Então, para artigos, para normas que surgiram com a Constituição de 88, que estão na Constituição desde 88, normas que nós vamos chamar de normas originárias da Constituição, eu não posso declarar inconstitucionalidade. Contudo, há muito tempo, existe já há muito tempo, né, uma contrariedade com a prisão do depositário infiel no sistema jurídico brasileiro. E essa contrariedade, ela foi exposta também no Sistema de Proteção de Direitos Humanos americano. Vou botar aqui, ó. Sistema
de Direitos Humanos americano. E nesse sistema de direitos humanos americano, nós temos o famoso Pacto, é um P aqui, Pacto de São José, Pacto de São José, S. São J. José, da Costa Rica. Então essa é uma abreviatura que eu uso. Pacto de São José da Costa Rica. No Pacto de São José da Costa Rica, que é também chamado, é o mesmo documento, tá, gente? Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é também chamado desse nome. Eu tenho num artigo, que é o artigo 7, parágrafo 7, artigo 7, parágrafo 7, do Pacto de São José da Costa Rica, eu tenho a proibição da prisão por dívida, artigo 7, parágrafo 7 do Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Esse é o nome do documento. Eu tenho a proibição da prisão civil por dívida, e abre-se uma exceção no Pacto de São José da Costa Rica para a prisão do devedor de alimentos. Esse documento aqui no Brasil, ele tem uma força. Que força é essa? Deixa eu colocar aqui essa força. A força que o Pacto de São José da Costa Rica tem é a seguinte: a Constituição está aqui, o Pacto de São José está aqui e as demais leis estão aqui, ó. E nós vamos aqui, ó. Essa é a ordem. Então, primeiro vem as leis, acima das leis está o Pacto de São José da Costa Rica, porque ele é um tratado internacional de direitos humanos, vou colocar aqui, ó. Ele é um tratado internacional de direitos humanos. Tratado internacional de direitos humanos. Tá? E a Constituição Federal está acima desses tratados. Ela é a nossa principal lei, a nossa principal norma. Portanto, a norma mais importante é a Constituição. Abaixo da Constituição eu tenho os tratados internacionais de direitos humanos com força supralegal. Vou colocar aqui no quadro, ó. Supralegal. O que é uma força supralegal? Supralegal é algo que está abaixo da Constituição e acima das demais leis. Abaixo da Constituição e acima das demais leis. É uma norma infraconstitucional, porque está fora da Constituição, abaixo da Constituição, mas que está acima das demais leis. Com isso, com essa interpretação do Supremo Tribunal Federal, o Supremo disse que essa determinação aqui do Pacto de São José da Costa Rica teve uma eficácia paralisante. O que é isso? Como o pacto está acima das leis, por exemplo, a lei que fixa como se aplica, como se regula o depositário, né, e fala também da punição ao depositário infiel, o Pacto de São José está acima dessa lei, porque ele tem uma norma supralegal. O que o Pacto de São José fez? Ele paralisou essa lei. Ele tornou ela ineficaz, inaplicável. E com isso, o STF publicou uma súmula vinculante. Que súmula vinculante é essa? Súmula vinculante número 25. Súmula vinculante número 25 do STF. O que diz essa súmula vinculante número 25 do STF? Ela fala que a prisão do depositário infiel é ilícita. É ilícita. A prisão do depositário infiel é ilícita. Por quê? Porque dentro
do ordenamento legislativo brasileiro, dentro do ordenamento legislativo brasileiro, o Pacto de São José da Costa Rica tem uma força superior às demais leis que prevêem e organizam a prisão do depositário infiel. Então ele se aplica paralisando a aplicação dessas demais leis, ou seja, as leis podem até prever, podem até prever a possibilidade de prender o depositário infiel, mas o Pacto de São José da Costa Rica, como está acima das leis e só abaixo da Constituição, ele diz que não pode mais, e aí o STF aplicou a questão de ser a prisão depositário infiel ilícita, tá? Gente, professor, por que o STF não disse que era inconstitucional? Por isso que eu fiz aquela introdução. O STF não pode declarar a inconstitucionalidade de algo que nasceu com a Constituição, certo? O que nasce com a Constituição vai estar sempre na Constituição. Então eu posso dizer, professor, que a prisão do depositário infiel continua dentro da Constituição, continua constitucional lá, né? Mas ela não pode ser aplicada, a prisão do depositário infiel, porque ela é ilícita segundo a súmula vinculante número 25 do STF. É isso que você vai dizer, é isso que você pode dizer, certo? Então, destaca esse ponto, destaca essa discussão, que ela é importante para nós, ok? Muito bem. Diante disso, nós vamos finalizando aqui a nossa discussão da aula de hoje, e eu volto ainda na próxima aula para a gente discutir ainda sobre liberdades, para a gente discutir ainda sobre a questão das liberdades. Nós acabamos a questão que envolvia a discussão da liberdade de locomoção, e viram que são vários incisos que trabalham isso, e ainda nós temos mais algumas liberdades para discutir e discutiremos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau para vocês, até a próxima aula, quando a gente volta discutindo direito constitucional, os direitos fundamentais.